Então, irmãos queridos, nesta manhã maravilhosa de paz, de alegria, vamos abrir a Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios. Nós começamos domingo passado uma série de pregações e meditações sobre Carta de Paulo aos Efésios. Então vamos ler versos 1 e 2, capítulo 1, versos 1 e 2. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe e vamos ler. Paulo vai trazer a sua saudação à igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, olha o detalhe, falamos isso domingo passado, por vontade de Deus. Para quem ele está escrevendo esta carta? Aos santos que vivem em Éfeso. Quem são esses santos? Olha lá, fiéis em Cristo Jesus. Aí ele vai trazer a saudação: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai. De onde vem essa graça e essa paz? Vem deles mesmos? Não. Graça a vós outros e paz que vem da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o ponto principal desta carta aos Efésios? Tem muita coisa importante que nós vamos ver, mas o ponto principal é que o homem é salvo pela graça independente de obras de lei. É a salvação pela graça, por aquilo que Cristo fez na cruz, não por obras. E ele deixa claro, conforme vamos falar hoje, que para o homem é impossível produzir alguma coisa boa, alguma obra boa, que Deus olhe e fale assim: você merece a salvação, você é digno, venha, seja salvo. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Então, como Paulo cumprimentava a igreja, graça e paz. Nós já tratamos disso, mas vamos tratar de novo sobre essas duas palavrinhas de saudação. Primeiro, a graça de Deus e a paz que vem de Deus para cada um de nós. Agora, eu tenho percebido que muita gente tem dificuldade de entender a graça de Deus. De vez em quando você fala sobre a graça de Deus para quem está debaixo de igreja de lei, é uma ofensa, porque ele acha na mente dele que ele pode fazer alguma obra, ele tem que fazer alguma coisa, né? Que nem conversávamos agora antes do culto. Alguém disse: não vou chegar diante de Deus nos céus com a mão vazia. O que ele vai levar nas mãos para entrar no céu e apresentar diante de Deus? Olha aqui, ó, eu fiz tanta coisa que não estou entrando no céu com mãos vazias. Não tem nenhuma coisa que ele pode entrar nos céus com a mão carregando alguma coisa, como se fosse algum mérito dele. Então eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender a salvação pela graça, porque elas estão acostumadas naquela mentalidade ao quadrado dentro de uma igreja: eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer, pagar o preço, esse ritual, aquele ritual, eu tenho que cumprir aquilo. Elas estão tão sobrecarregadas de afazeres e de coisas e um domínio na mente delas pela liderança que as mantém escravizadas por essas coisas, que quando você fala da graça, elas têm dificuldade de entender. Porque lá nas entranhas delas, elas associam a salvação com obras práticas, coisas que elas têm que pagar preço e têm que fazer. Agora, por que elas têm dificuldade de entender a graça de Deus? Porque ainda elas acreditam que o homem pode produzir alguma obra boa que lhe dê condições favoráveis diante de Deus. Elas não entendem a doutrina do pecado que entrou no mundo, e não entendem o que é a natureza humana. Porque a natureza humana não produz absolutamente nada que agrada a Deus. A natureza humana, esse corpo humano que você tem, ele tem um programa de morte programado para fazer tudo contrário ao evangelho da graça de Deus. Então você vive preso numa natureza inimiga que trabalha todo dia, se opõe ao evangelho. Tudo que ela pensa, que ela sente, que ela quer, que ela se alimenta, quando você se entrega a tudo isso, você vê que é um mecanismo contrário ao evangelho, contrário a Deus. Então você está preso
numa natureza maligna. E quem não entendeu isso, ele acha que tem capacidade de fazer alguma coisa boa, que vai lhe dar um crédito diante de Deus, que baseado nessa justiça dele, por aquilo que ele fez, ele vai ter um ponto a mais que Deus, diante de Deus, ele vai lhe ser favorável, ele acha que pode produzir alguma coisa boa diante da grandeza de Deus. E o engano é que ele não pode, o homem não tem condições de produzir nada de bom. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, volta um pouquinho. Vamos recapitular coisas que temos falado aqui bastante e vamos continuar falando das mesmas por muito tempo. Romanos capítulo de número 5. Vamos ali. Verso de número 12. Esse capítulo 5, Paulo está falando sobre a justificação pela fé. E do verso 12 em diante ele vai mostrar o estrago que existe no homem, a sua natureza caída, como o pecado entrou no mundo. Então, Romanos 5,12, olha o que diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e através desse pecado que entrou no mundo veio uma segunda coisa. E pelo pecado ele trouxe uma coisa chamada morte. Assim também a morte, essa segunda coisa, ela passou para todos os homens, foi transmissível a todos os homens, porque todos pecaram. Para aí. O que Paulo está querendo dizer? Você tem que voltar a tua mente para Gênesis 3, quando eles comeram do fruto e eles morreram. Deus disse o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que comer vai morrer. E eles comeram e continuaram vivos na carne, mas eles morreram onde? Morreram espiritualmente. Essa morte trouxe uma mudança muito grande neles, eles morreram lá no espírito, e essa morte destruiu aquele homem, alma vivente, e destruiu o corpo deles, entende? Então, eles passaram a ser um casal estragados, pervertidos, destruídos, mortos, depravados. Eles se tornaram uma coisa monstruosa quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou neles e eles foram totalmente estragados. Vocês estão entendendo ou não? Então o pecado é uma coisa que veio, que entrou no homem e desestruturou todo aquele homem de Gênesis 1 e 2, toda a natureza dele, a mentalidade dele, o corpo dele, a alma dele, o mundo emocional. Ele se tornou um homem pecador. O pecado não é uma coisa que você faz externamente. O pecado é o resultado daquilo que entrou neles. Então eles se tornaram perdidos, mortos, estragados, por completo. Se afastaram de Deus, ficaram destituídos da glória de Deus. E eles se tornaram totalmente estragados. Então, enquanto eu não entender que a raça humana é uma raça depravada, estragada, a natureza humana, todo ser humano que nasce, ele nasce estragado, apodrecido diante de Deus. Totalmente desviado da verdade, totalmente depravado, estragado, não sei mais quais palavras usar. Então o primeiro casal ficou assim, gerou filhos e filhas. Essa é a historinha. E transmitiu para os filhos e filhas essa doença, essa coisa que aconteceu com eles. Então ele começou a gerar filhos e filhas segundo a sua espécie. Como eles eram estragados, totalmente destruídos e mortos pelo pecado, os filhos que eles geraram nasceram com a mesma substância, todos estragados. E toda a raça humana vem do primeiro casal. Qual a conclusão que você chega aqui? Toda a raça humana é uma raça destruída, apodrecida, estragada, defeituosa, horrível. Você entende? Todos somos assim. Por isso que você vê, uma vez perguntou, eu estava falando de Jesus para uma moça, eu já citei isso aqui. E ela fez uma pergunta assim, rejeitando tudo aquilo que eu falava de Deus.
Ela disse: se Deus existe, por que uma criança nasce defeituosa? Se Deus existe, por que existe a morte? Se Deus existe, por que existe doença? Se Deus existe, por que existe essa injustiça social? Por que existe a fome? Ué, Deus podia dar um plim e resolver tudo isso. Aí eu expliquei: sabe por que essas coisas existem? Sabe por que uma criança nasce defeituosa? Uma vez eu vi uma criança, a cabeça dela era tão grande que ela vivia assim, ó, e o corpinho pequenininho. E aí estavam perguntando: essa cabeça pesa muito? Ela falou: pesa muito. Ela não conseguia ficar assim por causa da cabeça grande. Por que uma criança nasceu assim? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, passou para todos. Por que existem as doenças? Você não vê em Gênesis, e Deus criou as pragas, e Deus criou os vírus. Não. Deus não criou nada disso. Tudo que Ele criou era bom. Por que existem doenças? De onde vêm esses vírus? Por que existem essas coisas que vêm contra o corpo do homem para minar a saúde dele e matá-lo? Por que vem o sofrimento? Por que existe a fome? Por que existe a dor? Por quê? Por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado produziu toda essa destruição na raça humana. Entende? Então, e nós somos assim, nós nascemos aqui, a gente acha que é normal. Mas quando Deus ele olha para o ser humano, para a raça humana, aquilo que ela se tornou, Ele vê uma coisa inútil. Sabe quando o corpo humano se decompõe e os bichinhos branquinhos, não é para você entender, comem ele todo? Você já passou perto de um corpo de um animal morto? Aquilo era bichinho, assim, tudo assim, comendo aquela carne? Hã? Quando Deus olha para a raça humana, Ele vê esse quadro horrível de sofrimento, de miséria, de morte, imprestável. Essa coisa horrível que cheira mal. É isso que a raça humana é. Um matando o outro, um roubando o outro, todo mundo ficando doente, morrendo. Um monte de gente passando fome, gente que 5% do Brasil podre de rico, o resto numa miséria. Eles estão ainda fazendo pressão para que o miserável não consiga arrancar uma moedinha dele. Vocês estão entendendo? Tudo, Deus é essa coisa horrível, nós que não vemos. Nós somos um produto de tudo isso. Porque existem os vícios, porque existe tanta coisa. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou para todos, e todos pecaram. Então o quadro, o nosso planeta é um planeta, é uma coisa perdida, estragada, que cheira mal, destruída, corrompida, que tem uma raça de seres humanos pecadores horríveis, monstruosos, que se matam, que se destroem. Entende? Que tem doenças, que tem deformidades de caráter, coisas monstruosas escondidas dentro de si mesmo. E o que vai produzir uma raça assim? Não consegue produzir nada de bom. Se não é a misericórdia de Deus sobre a terra, a coisa seria milhões de vezes pior do que é. Pela misericórdia de Deus que ainda a coisa vai caminhando precariamente. Você tem esse quadro na sua mente? Tem. É um quadro de sofrimento, é uma raça de sofrimento, é um planeta de sofrimento. Um destrói o outro, um animal come o outro. Não é? Eu falo assim porque isso me impressiona muito. Você vê aqueles filmes lá, nasceu lá um porquinho do mato pequenininho, vem aquele leão enorme, dá uma bocada ali, estraçada, come. Não é uma coisa agressiva isso, né? Sim ou não? Não sei quanto. E nós também somos uns carnívoros terríveis, né? A gente gosta, a gente só vê lá a picanhinha, o contrafilé, a linguicinha, né? Vem tudo prontinho. Aquilo ali foi um monte de animal que sofreu, que sentiu dor, sabia que ia ser morto, gritou, e o homem cortou-lhe o pescoço, só vem a linguicinha para você, o peitinho de frango, aquele monte de frango bonito, cortaram-lhe o pescoço. Nós somos terríveis. Para nós é tudo assim no anonimato, né? Vem tudo prontinho, o peitinho, a coxinha. Você gosta de tulipinha da asa assim na air fryer? É uma delícia, né? Aquilo ali foi um franguinho bonitão, cantou, era feliz, ó. E você está ali, ai que delícia, fazer uma picanha. Aquilo arrancaram uma parte daquele boi, daquela vaca bonitona,
né? Você passava a mão na cabeça da vaca, ela até gostava de você. Chegaram lá, cortaram ele no pescoço, já vem prontinho para você. E você está devorando um carnívoro terrível. Você está dando risada, mas nós somos terríveis. Então Deus vê tudo isso. Isso é a raça humana, é uma violência. A natureza começou a se autodestruir. Isso é o pecado que entrou no planeta. E o homem pensa, ele nesse estado, que ele pode fazer uma coisinha que vai ter a salvação eterna. Ele acha isso. E ele enche a igreja. Faz isso, faz aquilo, paga o preço e tal. Como se não existisse essa coisa chamada pecado. Como se ele fosse bom, né? O falso ensino. Não, essa pessoa pode produzir muita coisa boa, ela, né? Quantos pais, deixa eu falar isso, meu filho vai ser maravilhoso, né? Quando a criança cresceu, não foi maravilhoso, foi um diabo. Fez tudo errado. Não, eu estou falando isso, gente. Né? A víbora cresceu de um jeito que a peçonha dela se tornou excessivamente maligna. Vocês entendem? Os pais que são crentes precisam entender isso. Precisam entender isso. Mas vamos lá, vamos a outro texto para reforçar isso que estamos dizendo. Qual é a pergunta? Para mim entender a graça de Deus, que o homem só é salvo pela graça, eu tenho que entender o estado da raça humana, a raça caída, depravada, incapacitada de qualquer coisa. Se eu não entender, eu vou ficar jejuando para agradar a Deus. Um ser todo mal cheiroso, estragado, fica sem comer, ele acha que ele vai mover os céus. Ele acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para ele. Ele acha que o demônio vai ter medo dele. Vocês estão entendendo? Porque ele ficou sem comer, mas ele não mudou a natureza dele. O mal está ali, o mal só ficou sem comer um pouquinho. Não vai resolver em nada. Está bem claro isso? Para mim entender a graça de Deus, eu tenho que entender o estado de corrupção da raça humana. Entender que o planeta é um planeta perdido, de sofrimento, de dor, de desgraça, de doença. O ser humano é maligno, um faz mal para o outro. E a gente faz mal para nós mesmos, para nós mesmos. Então vamos lá, Romanos capítulo de número 13 agora. Vamos ver o quadro que Paulo traz aqui a partir do verso de número 10. Paulo vai citar Salmo 14, Salmo 53. Ele vai lá na Velha Aliança pegar alguns exemplos lá. Então, Romanos capítulo de número 3, verso 10. Como está escrito. Agora, Paulo tem essa visão da raça humana. E ele vai dizer, olha, não há nenhum, olha lá, como está escrito, não há justo, não há, nenhum sequer. Então, Paulo está dizendo, no planeta todo, na raça humana, não há um justo, não há um perfeito. Não há nenhum sequer lá. Não há quem entenda. Então, não há entendimento na mente das pessoas deste mundo a respeito de Deus. Não há entendimento. Não há quem busque a Deus. Olha lá, todos se extraviaram. Todos. Todos se extraviaram. E juntos, a uma, se fizeram o quê? Inúteis. Então, toda a raça humana é extraviada. E juntos, eles se tornaram uma raça de inúteis. Quando Deus olha, Deus vê uma raça humana inútil, não serve para nada. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, todos se extraviaram. Não tem no coração do homem uma disposição dele querer ter entendimento de Deus. A natureza humana é contrária a Deus, não quer ter entendimento de Deus. É contrária, é inimiga de Deus, não há um justo sequer. Paulo qualifica toda a raça humana como inúteis. Então, se tratando de Deus, essa raça humana que veio de Adão é inútil. Todos se perderam, todos se extraviaram, todos se estragaram. Eles não conseguem sair dessa situação. Eles não conseguem melhorar, eles não conseguem se libertar dessa escravidão. Continua a leitura. Olha lá o que eles falam. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua eles urdem engano. Olha lá, olha a víbora.
veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição, de amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, a garganta deles é um sepulcro aberto. O que eles falam, urde de engano, veneno de víbora sai pela boca deles. Vocês entendem isso? Sim ou não? Quando você for orar, fala assim: Deus, por favor, abre meu entendimento para me enxergar essa raça humana caída. Pede. Talvez você nunca pediu isso para Deus. Fala assim: Senhor, por favor, eu quero enxergar a minha natureza caída, mas o quadro horrível que ela é. Aí eu vou entender o meu próximo, entender todas as pessoas, porque eu sou um deles. Fala para você ver, você vai perceber que você é um monstro. A tua mente tem uma desordem de pensamentos, você tem uma desordem de sentimentos. Tanta gente, depressão, medo, angústia, tristeza, remédio para dormir, depressão, é isso, sabe? Estão tudo assim, ó. Você vai descobrir em você mesmo esse mal todo dia em você. O seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Pede para Deus, quando você abrir, tiver o entendimento aberto para isso, você vai... Eu vou entender meu próximo agora, eu vou entender o marido, esposa. O silêncio vai ser a melhor coisa. Não vou querer ofender ninguém, dizer você está errado nisso, porque eu me vejo lá igual a ele, até pior do que na mesma coisa que eu falo que está errado. Pede para ele te dar entendimento a respeito disso, não é? Para ele te dar uma visão do que é a raça humana. Essa raça humana estragada, egoísta, nervosa, briguenta, cheia de doenças, tudo atrapalhado, um estado mental destruído. Fala para você, Deus, abre meu entendimento a respeito disso. Quando eu comecei a entender isso, essa raça humana, falei: ai meu Deus, eu não consigo ser crente, eu estou totalmente perdido. Eu não consigo. Toda aquela sede santo porque eu sou santo. Você busca a santidade. Você tem que ser santo. Santo, santo. Só porque tinha um coque, um saião, um cabelão, pastor de paletó e gravata. Todos mentirosos, porque por dentro são todos transgressores. Tem as mesmas coisas sobre os quais... A mesma coisa daqueles que eles estão acusando, eles são iguais por dentro, é a mesma coisa. Só que o rótulo está diferente. Então, não há um sequer. Então, a humanidade nessa queda, como é que ela pode fazer alguma coisa que Deus vai olhar e vai falar assim: parabéns! Você fez uma coisa muito boa, você superou o que meu filho fez na cruz. Você vai ser salvo por virtude, por obras próprias, você vai ser salvo por mérito, você está cheio de mérito. Vem aqui, entra no céu, deixa a cruz de lado. Não tem. Se eu não tiver consciência da deficiência humana, eu vou repetir que eu vou achar que eu vou fazer um jejum, vou ser melhor que o outro. Eu vou dar um dinheiro maior para a igreja, eu vou comprar Deus, ele é obrigado a me abençoar. Eu vou estar na igreja de segunda a segunda e vou condenar aquele que só vai de domingo, sou melhor que ele. Você vai achar que esse monte de obras de dentro de igreja que não para de cobrar as pessoas, são coisa muito santa, são um monte de trapo de imundícia que não resolve nada diante da justiça de Deus. E fica todo mundo escravizado, tentando se justificar diante de Deus por comportamento certo. Então, para mim entender a graça de Deus, eu tenho que ter uma revelação clara da natureza humana, o que é o pecado no mundo, o pecado que entrou por Adão. Todos ficaram estragados, destruídos, todos são inúteis diante de Deus, não servem para nada e não conseguem produzir uma coisa boa para ser salvos. Por isso que Cristo veio ao mundo, ele nasceu com uma natureza humana mais perfeita, sem pecado. Deus, ele se fez carne, ele não teve um pai. Vou explicar isso de novo.
Se ele tivesse um pai humano, a genética do pecado passaria para ele, ele nasceria pecador. Ele não teve um pai humano. A genética dele, aquela semente veio de Deus, uma semente perfeita que foi gerada no ventre de Maria, e nasceu um homem Deus aqui na terra. A carne dele não era essa carne pecaminosa como a nossa. A mente dele não era uma mente estragada. O mundo emocional dele não era estragado. A carne dele era uma carne santa, perfeita. O sangue dele era um sangue de Deus, não era um sangue humano. Ele nasce no meio dessa podridão que é a raça humana, para representar essa podridão diante de Deus e pagar a dívida para Deus que o homem devia. Isso é obra da cruz. Como alguém vai ser salvo se não for por este caminho da cruz? Não existe. Não existe. Então, se eu não entender o homem caído, eu não entendo a obra da cruz. Aí eu vou acrescentar, Jesus mais isso, mais aquilo, mais obra, mais dízimo, mais isso, mais aquilo. Jesus é uma coisinha, eu tenho que somar um monte de coisa para fazer a salvação ser uma realidade na minha vida. Então vamos em frente. Agora vamos lá para o texto base, né? Efésios capítulo número 2. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Por quê? Não vou entrar. Vamos ler desde o verso 1. Nós temos bastante esse capítulo aqui, né? Ah lá, ele vos deu vida, Efésios 2:1. Qual era o meu estado? Ó? Tudo isso que nós falamos. Estando vós mortos, nós estávamos mortos, produzindo o quê? Tudo que é errado. Nos vossos delitos e pecados. Nesses delitos e pecados, nesta morte, nos quais nós andávamos em outro tempo. Ele está escrevendo isso para a igreja, já eram pessoas salvas e libertas. Mas ele está explicando o estado anterior. Nos quais nós andamos em outro tempo, segundo o curso do mundo. Quem é que dita o curso desse mundo? Olha lá, aparece um personagem. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? É um espírito. É o diabo. Que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Então nós vivemos nesse meio. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua, está atuando. Pastor, mas o senhor não fala que ele foi aniquilado na cruz? Nós que somos igreja, isso é para a igreja, não é para o mundo. Para nós que somos igreja, ele foi aniquilado, despojado e destruído. Mas ele não deixou de existir. Ele ainda está no mundo agindo e vai cumprir o propósito dele ainda aí no mundo. Está bem claro isso na sua mente? Olha lá, vou ler de novo. Entre os quais, versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso do mundo. Olha, o curso do mundo, o mundo está num curso. Segundo o príncipe da potestade, da autoridade do ar, não é homem. O espírito que agora atua em quem? Não nos crentes, não na igreja, atua nos filhos da desobediência. Aqueles que não conhecem o evangelho, que estão aprisionados nas trevas, atua neles, eles são filhos da desobediência. Nós somos os filhos da obediência. Isso aqui não é para a igreja, é para quem está lá ainda. Ele vai dizendo, entre os quais, no passado, lá, entre os quais também todos nós andávamos em outro tempo, obedecendo à carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, nascemos assim, era a nossa natureza. Nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas aconteceu uma coisa com cada um de nós. Mas Deus começa a agir, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual era o nosso estado? Estando nós mortos em nossos delitos, uma vida terrível. Nos deu vida com quem? Sozinho? Não. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nós ligados a Ele, nos ressuscitou, nos trouxe de volta, nos tirou da morte. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Agora ele vai entrar.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Guarde bem isso. Não vem de vocês. Vocês não produzem isso. É um dom de Deus. Não vem de obras, de coisas que você produz, para que ninguém se glorie. Então, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, porque nos amou, ainda estando nós nessa condição de apodrecimento, então Ele nos deu vida, nos uniu a Cristo, nos ressuscitou, nos tirou. O que é ressurreição? É você sair do meio da morte e tornar a ter vida. Foi isso que aconteceu com cada um de nós. E pela graça sois salvos. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a grandeza da graça dele. Aí ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Agora vem a bomba, presta atenção. É isso que você tem que entender. Isso não vem de vós. Esse homem caído no pecado, estragado, conforme temos falado desde o início, ele não produz fé. Ele não produz a verdadeira fé. Ele vai acreditar numa estátua, ele vai acreditar num demônio, ele não precisa ter problema para acreditar nisso. Ele vai criar imagens, ele vai... Olha aí a fé que o homem caído produz. Ele crê em tudo, não é? Mas essa fé salvadora não vem de nós. Esse homem caído não consegue produzir a verdadeira fé. Ele não tem conhecimento, ele está morto no delito e no pecado. Que obra ele vai fazer para ser salvo? O que ele vai fazer de bom se tudo que ele faz é mal? Ele não tem o que produzir. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, não vem. Não vem nem uma coisinha lá do seu coração, não vem. É um dom de Deus. Então um dia, desde que você nasceu, Deus está trabalhando na sua vida, Ele te projetou para isso, Ele sabe quem são os seus pais, o que os seus pais criam. Quando você era criança, você nem imaginava nada de Deus, de evangelho. Você brincou, jogou bola, apanhou do pai, eu apanhei bastante. Meu pai era militar, dava cada tapa que, pelo amor de Deus, a gente fazia até xixi nas calças. Meu pai, quando me pegava que fazia coisa errada, era um tapão daquele que eu fazia xixi nas calças. Aí todo mundo vai saber que daí eu fazia mesmo. Então quando meu pai vinha, virava um soldadinho assim, ó. Na hora, ai, aquele homem forte, com aquela farda verde, aquele jipe, pelo amor, jipe dele, ai meu Deus, eu ficava até assim, ó, né? Você lembra quando você era criança, você não sabia nada de Deus, gostou de boneca, empinava pipa, jogava bola, estourou o dedão jogando bola na rua, que a gente fazia, agora não faz mais nada disso. Vivia nos caçando passarinho com estilingue, não, agora nem existe, coitado dos passarinhos, né? Mas chegou um dia, presta atenção, que Deus foi trabalhando na tua vida, você passou por experiências, circunstâncias, você nem sabia que iria crer. Você deve ter sido um daqueles que falou, ser crente, é tudo bobo essa gente, né? Ser crente, coisa horrível. Você nem imaginava que você ia ser. Imaginava? Não. Mas chegou um tempo certo que Deus viu que o tempo amadureceu, então Ele te chamou, aconteceu um monte de coisa que te levou você ir para algum lugar que se falava de Deus. Eu não sei que igreja, não sei onde você foi parar, e lá você ouviu, você acreditou naquilo que falava e tal. Aí você começou a andar com a Bíblia, foi para a igreja, se tornou um dizimista, deu tudo que você tinha, tomou posse da bênção, fez campanha, fez WhatsApp. Quando você estava cansado de tudo isso, não tinha mais dinheiro para dar, e estou devendo, aí fez plim. Ouviu uma palavra do Evangelho da Graça de Deus, você sofreu lá naquele meio evangélico, mandaram na tua vida, né? E puseram coisa errada na tua cabeça, trouxe sofrimento para você, atrapalhou tua família, você queria obedecer a Deus, mas atrapalhou. Separou marido de esposa, esposa de marido, teve um monte de problema lá. Mas chegou um dia que aconteceu, que chegou uma palavra, repare bem, como é que Cristo vem em você hoje? Não vai ser como o apóstolo Paulo que estava lá e Jesus apareceu para ele. Cristo vem hoje através do Evangelho. Você encontra Jesus quando vem a palavra do Evangelho, encontrei. Aí um dia veio uma palavra do Evangelho, você estava com a Bíblia na mão, fazia campanha e tal, mas aí quando veio, quando eu falo assim,
É porque é assim mesmo. Nossa, isso aqui me interessou. Uma frase, nossa, isso aqui viveu uma coisa dentro de você. Isso não vem de vós. Esse que viveu dentro de você não veio, não foi você que quis. Aquela palavra, aquela coisa veio. Você acordou, ressuscitou dos mortos, nasceu. Ah, nossa, como eu fui atraído por isso. Aí você mostra essa mesma coisa para outro, ele vai olhar assim, isso é besteira. Mas para você foi vida. Para ele não é vida. Está morto ainda. Vocês entenderam? Brotou, acordou, brotou a verdadeira fé. Não veio de vós, é um dom de Deus. Chegou o tempo certo, Deus fez brotar isso dentro de você, abriu a tua mente, começou o entendimento. Tenho certeza da salvação. Estou convicto. O Evangelho é doce. O Evangelho é doce. Não veio de vocês, é um dom, uma dádiva, um presente de Deus que Ele pôs dentro de você. Aconteceu isso com você? É um milagre. Ninguém pode crer em Cristo se não houver isso. Ele pode estar dentro de uma igreja evangélica fazendo todos os rituais, dando dízimo, querendo ficar rico, lutando contra o diabo, mudar de roupa, levar um monte de óleo, de coisas para casa, lavar a janela para o diabo nem entrar. Ele está naquele ritual fenétrico, né? Mas de repente, quando a coisa se abre, ele sai essa casca toda, ele acorda, ele brota, começa a entender uma coisa. Não veio dele, não foi ele que produziu. Não foi esforço, não foi jejum, ele não tinha condições de acontecer, não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva. Aí Paulo liquida com a lei, com o evangelho, liquida com o judaísmo, não de obras, judaísmo é tudo obras, para que ninguém possa chegar diante de Deus e se gloriar. Ó Deus, é o seguinte, hein? Eu mereci, hein? Né? Você viu o jogador que... Um cara dribla 8, ele está lá, deu a sorte de ele estar lá no cantinho, quase na linha, a bola sobrou para ele, ele marcou, ele sai assim, mostrando o número dele. O outro driblou 8, ele que é o bom. Não, a coisa veio de graça, para ele só fez assim com o pé. Ele não fez nada, o outro vai... Mas ele que pôs para dentro a bola, ele é o rei. Injustiça, não é? Sim ou não? O outro tomou canelada, mas ele recebe a glória. O que é receber a glória? É a pessoa pensar que produziu alguma coisa agradável. Achar que ela tem um mérito com Deus, ela tem um crédito. Ah, eu dei uma comida debaixo do viaduto. Deus, faça brilhar a minha luz para o mundo todo, Deus. Né? Ela chegou, deu lá uma moedinha de R$1 no... Deus, como eu sou bom, eu dei R$1 para o mendigo ali. Glória a Deus. Aí o do louvor vem com aquela voz, voz bonita, quando ele termina, todo mundo aplaude. A glória é para Jesus, mas dentro dele tudo farsa, né? O pastor pregou e tal, aplaudiu. Todo mundo vem pedir oração. Deixa comigo que aqui tem unção, eu sou ungido de Deus. Fica aquele monte de coitado acreditando no outro, que é outro coitado, dependendo de um coitado. Vocês estão entendendo? Né? Ele acha que produz alguma coisa, né? Você vê os apóstolos de hoje, ninguém chega perto. O cara, ele aparece lá atrás do púlpito e some, desaparece. Não tem nem como olhar assim de perto, cheio de segurança. O homem de Deus, o homem santo, não vem de vós. Não vem de vós, é um dom de Deus, liquidou. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, eu mereci, eu fui bonzinho, eu fiz uma coisa boa. Louvor para mim, louvor para mim. Faça uma música aí, cantores gospel, faça uma música aí para mim. Né? Esse homem de Deus tem poder. Esse homem de Deus tem poder. Recebe agora, né? Faz uma música, ele vai ficar lá. Ele vai receber glória. Vocês estão entendendo? Ninguém pode chegar diante de Deus, eu mereci. Ninguém pode se gloriar, não é por obras. Não é fantástico isso? Fantástico. Então, pastor, o dia que eu criei de verdade, eu estou entendendo.
Foi a obra de Deus, Ele me chamou, sou um predestinado, um chamado. Eu que vivia descalço lá quando criança, 60 anos atrás, minha mãe não tinha nem dinheiro para comprar chinelo. Apareceu uma foto, a família toda, começo de década de 60, eu olhei para os pés, todo mundo descalço. Cadê o sapato dos meus irmãos? A gente acordava descalço. Você viveu isso? Descalço. Quer dizer que aquele cara lá de pé no barro ali, era um chamado, ele nem sabia, passou décadas para acontecer. Era o chamado. Por isso que você tem que valorizar esse pequeno momento de comunhão. Entende o que eu estou dizendo? Dar a mão para o outro, tomar um cafezinho. Eu não sei como as pessoas, por qualquer motivo, deixa de... mudou de horário, não vou mais na igreja. Abandonou a igreja porque mudou de horário. Para mim isso é um absurdo. É um monte de... acho que eu vou falar com o pessoal do passado. Não vou falar não. Um monte de gente abençoada. Né? Vocês estão entendendo? Mudou alguma coisa, não serve mais, porque eu costumo almoçar meio-dia. Eu vou ter que almoçar meio-dia e meio. Não vou procurar um lugar onde eu almoço meio-dia. Cada besteira, gente. Né? Não vem de vós, é um dom de Deus. Aconteceu com você, aconteceu comigo. Não vem de vós. Entende? Então Paulo, quando cumprimentava a igreja, a primeira verdade, ele não falava assim, paz do Senhor, paz de Deus, é só vitória ou glória. Não tem nada dessas bobeiras aí não. Era graça e paz, duas verdades poderosas do Evangelho. Graça de Deus, a principal, e paz. Graça e paz. Enquanto o homem não entender, o homem e a mulher, todos, não entender que é impossível ele fazer alguma coisa, hein? Você quer ver uma coisa impossível na Bíblia para o homem? Pode ter a fé que for em qualquer coisa, mas não vai resolver. É produzir uma obra que lhe dê condições de salvação. É impossível. Está bem claro? É pela graça. Estamos numa mesma fé, numa mesma cabeça aqui na igreja. Eu posso olhar para você e sei que você crê como eu. Isso é a unidade da fé. É uma mesma compreensão, uma mesma fé. Agora, o que é ser salvo? Quando eu criei, aconteceu isso. Cristo vem, eu vou dizer assim, uma forma alegórica. Ele vem e estende as mãos. Não é isso, mas como se fosse... Ele vem e me pega, me liberta do império das trevas. Me liberta de tudo. Me transporta e me põe no reino do Filho do seu amor, no cofre forte. Eu sou salvo. O que é ser salvo? Alguém que foi liberto das cadeias, da mão do diabo, das prisões. Ele foi liberto de tudo. Ele é salvo. Deus, quando eu criei, Ele me salvou, me arrancou, me libertou de demônio, de macumba, de inveja, de tudo, me transportou e me pôs em Cristo, como se fosse dentro de um cofre, só Ele tem o segredo. Se eu tinha prisões, Ele me libertou, se eu tinha cadeias, Ele me libertou de tudo. Só que quem é salvo, ele encontra Jesus, eu estou salvo, mas ele não sabe o que é ser salvo. Então ele vai parar numa igreja qual? Olha, agora você tem que fazer voto, agora você tem que fazer campanha, agora você tem que pagar um preço. O seu nome está lá no caderno do dízimo. Se falhar um dia, perdeu a salvação. Olha, agora você tem que fazer isso. Agora você tem que fazer isso. Então ele é salvo e não sabe o que é ser salvo. Agora você tem que participar da corrente da libertação. Agora você tem que participar do culto de libertação. E tem que passar o óleo na testa. E tem que levar água. Ele é salvo, mas não sabe. Então é posto na cabeça dele toda a prisão da qual Cristo já o libertou para sempre. Mas como ele não aprendeu o evangelho, então ele vai se achar na mão do diabo, vai achar que a macumba pega, vai ser supersticioso, vai viver debaixo de obras, tudo isso para ser salvo. Vai dar muito dinheiro, até o que ele não pode, ele vai dar na igreja, que vai prosperar, prometeram que ele vai ficar rico. Então ele é posto num cativeiro. Você deve ter vivido em cativeiro assim no passado. Porque quando a pessoa salva, tem que ensinar o quê? Vem aqui, senta. Olha, ser salvo é isso, mostrar tudo que Cristo fez. É um trabalho de educação, de conhecimento de alguns anos, para ela ter toda a plenitude da salvação na vida dela.
Vocês estão entendendo? Então o verdadeiro salvo, liberto do império das trevas, liberto das prisões, liberto da mão do diabo, liberto de tudo. E liberto principalmente da condenação eterna. Ele não é mais um perdido, ele é salvo. Ele já foi liberto. Ele não precisa de impor a mão na cabeça. Um monte de crente vai lá, põe a mão na cabeça, sai demônio, sai mal. O que é isso? Ele é salvo. Jesus já o libertou de tudo isso, mas não conhece o evangelho. Então você vê um monte, culto de libertação, culto de imposição, óleo na testa, gritaria, todo o culto, final do culto, sai demônio, expulsando coisa ruim da igreja, tudo salvo. Como é que a coisa ruim está ali, se é salvo? Não está. Mas o falso evangelho sempre vai estar. Então, quem está salvo ali dentro, se não ouvir a palavra da graça de Deus, é salvo, mas vive uma vida de escravidão, supersticiosa, sofredora, amarrado, agrilhoado, não está ali, ó, com uma camisa de força, pedindo, tem misericórdia, eu vou para a campanha de libertação. Mas você já fez 500 nesses 20 anos, mas eu preciso de mais uma. Está precisando de uma, na cabeça dele, infernizaram a cabeça dele, não pregaram o evangelho para ele. Então o que é ser salvo? Cristo vem, me liberta, Colossenses 1,13, me liberta do império das trevas, 14, me transporta, me põe no reino. Quitou minha dívida, quitou meu pecado, nasci de novo, sou herdeiro de Deus, justificado, o Espírito Santo vem e me sela como propriedade de Deus. E eu não sou mais condenado eternamente, tenho a garantia da vida eterna. Já aconteceu isso. Eu já sou salvo, eu não estou tentando manter a salvação, lutando, me esforçando para ser. Não, eu já sou. Não veio de mim, veio dele. Ele já me salvou. Consumado, está consumado. Consumado, não tem mais nada a ser feito. Agora compete a mim fazer o quê? Crescer na graça e no conhecimento, e aprendendo, usufruindo 100% dessa graça de Deus. Você entendeu? Então você começa na graça, primeiro passinho, eu fui salvo, eu fui liberto, e você vai, é que nem entrando num mar. Tem quilômetros de profundidade no mar. Você começa a dar os primeiros passos, vai tomando posse, eu fui justificado, eu fui perdoado, eu estou liberto. E vai entrando até as profundezas do que é ser salvo. É uma coisa que vai de fé em fé. Eu vou aprendendo, minha fé vai crescendo, eu vou subindo degraus. De fé em fé, vou enxergando melhor, vou enxergando melhor, vou enxergando melhor. Quando você começa a enxergar, é uma coisa contrastante. É que quando você entende o evangelho, começa a aprender, quando você olha para trás, onde você vivia, o que você cria, o que é o falso evangelho, é agressivo, porque nega tudo que Cristo fez na cruz. É o contrário, gente. É o contrário. O que eles falam é o contrário do que já foi feito na cruz. Você fala de onde, de que morte grande religiosa eu saí sem saber que eu vivia lá, achava que estava vivo e estava morto. Então Paulo cumprimentava a igreja para trazer à memória deles o que eles já haviam aprendido: graça e paz. Graça e paz. Deus não está discriminando ninguém, não está olhando se você pôs essa roupa não, se a tua roupa é cara ou não. É o homem que faz isso. Deus não está te discriminando pelo carro que você tem, se é novo, se é velho. E nem o evangelho é você vir para a igreja para conquistar carro novo. Isso é uma mentira. Para ficar rico, em nome de Jesus, faz a fogueira santa, dá tudo que tem, vai ficar rico. Isso é uma podridão, é o falso ensino, são os falsos profetas que estão na televisão. Esses dias eu liguei uma coisinha na televisão, é inacreditável, eu não suporto ouvir a mentira. Tanta mentira que vem ali, que olha... Eles estão nesses canais abertos, cada um num canal, é uma coisa terrível. Eles estão com a mão no dinheiro, o falso profeta está com o dinheiro na mão, com a mídia na mão para propagar mentira. Tá mesmo, o diabo deu tudo isso para eles. A glória desse mundo. Ficou claro isso? Para mim entender a graça de Deus, eu tenho que entender a queda do homem. Quando eu entendo o estado de pecado do homem, a queda do homem, eu vou entender a graça de Deus,
que não depende mais de mim. Agora ele me salvou, me libertou de tudo. Olha, você tem que crer. Te libertou de tudo, de tudo. Pastor, e se eu estiver passando assim, de repente lá do meu lado esquerdo tem uma macumba, um demônio, uma estátua de demônio. Libertou de tudo. Então, vai me dar até um arrepio no corpo de medo. Libertou de tudo. Pastor, um dia uma pessoa me convidou para ir no terreiro de macumba. Você quer ir? Vai lá, senta lá. Pastor, não vai passar um mal para mim? É capaz de não descer nenhum demônio porque você está lá. Eles vão olhar para você, hoje eu não vou nesse lugar. Não tem que ter medo de nada. Vocês estão entendendo? As minhas filhas eram pequenas. Falavam, vem aqui para você ver o que o católico crê. Eu morava ali na Água Fria, tinha uma igreja lá, o santo, não sei que santo que era. Tinha um altar para cada santo, uma estatuinha. Eu falava, vem aqui, esse aqui é o santo tal. Olha bem para a cara dele, ele não tem vida. Olha lá o Cristo lá na frente com o Aparecido. Estão tudo estátua isso aí. Eles acreditam nisso. Ai, não vem um demônio te pegar dentro da igreja católica? Você percebe, a mente do evangelho é livre. Não tem superstição. Não tem medo de macumba, olho gordo, inveja, mal olhado. Você vê uma igreja que parece um terreiro de macumba, só fala isso. Vem, pega a agorada. Não tem medo. Agora ele me salvou. Ele olha para mim e sabe que eu não tenho poder para manter isso que ele me deu. Não tenho poder. Eu estou preso na carne. O que ele vai fazer? Olha o segredo. Ele me salva e me mantém salvo. Ele me mantém. Quando eu quero, minha carne quer ir para lá, ele fala, filho, de novo, vem para cá, vem. Ai, Deus, eu estou quase caindo cabeça nesse pecado. Não, vem para cá, ele me mantém. Né? Eu vou tropeçar aqui, meu pé faz assim, a pedra passa e eu me endireito ali. Ele me salvou, sabe, é isso que você tem que entender, ele sabe que eu sou incapaz de manter a salvação. Ele não me salvou e falou assim, se vira, olha, anda na linha, olha a roupa que você veste, olha a comida, hein? Olha o cabelo, hein? Olha o paletó, se der mancada, vou riscar o nome do livro da vida. Não falou nada disso. Falou nada disso. Ele me salva e sabe que eu sou defeituoso, estou numa carne inimiga, uma carne que me traz tristeza, me traz conflito, me traz problema. Meu Deus, eu quero me livrar dessa carne. E eu não consigo, então ele me salvou e me mantém salvo. Ele me pôs aonde? No reino do Filho do seu amor, no qual eu tenho a redenção e a quitação, a remissão de todos os pecados. Então, para nós agora, não é você. Pastor, eu tenho negócio dentro de mim que domingo eu acordo e falo, hoje eu vou para a igreja. Foi você? Não foi. É o Espírito que está em você, que despertou, que te dá uma fidelidade de frequência ao culto. Não é porque é imposto isso para você. É porque brota dentro de você. Eu vou mesmo. Eu gosto de ir, ninguém me obriga a fazer isso. Eu podia ir agora num domingo desse de sol, ir para a praia, ir para uma praça, correr, jogar uma bola, né? Sei lá, relaxar. Não, vou acordar, vou lá, vou ter comunhão com meus irmãos. Ele vai te guiando. Ele vai te guiando. Entende? Existe dentro de você uma coisa chamada Espírito de Deus, que é a presença de Deus em você, e ele vai te impulsionando, vai te levando, mantendo a salvação. De vez em quando você erra aqui, mas o teu coração não quis fazer isso. Minha carne terrível, mas aqui dentro a integridade, a falha a carne fez, mas dentro não, você não queria fazer aquilo, ele fez, perdeu o controle. Então ele te salvou e te mantém salvo até o fim. Até o fim. O que ele fez na cruz, o sangue derramado, é tão gigantesco, é tão glorioso, tão poderoso, tão perfeito, tão eterno, que se eu perdesse a salvação, a obra da cruz teria sido uma coisa falha. Por isso que Paulo fala, agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para quem está no cofre, para aqueles que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida, uma outra lei, a lei da vida através do Espírito Santo, entrou em mim e me libertou da lei do pecado e da morte. Nós estamos em Cristo. Então ande com segurança, sem medo de nada, sem superstição, sabe, você vai se decepcionar muito porque a tua carne quer trair Jesus todo dia.
Ela é um problema. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo fala, graças a Deus que na minha mente, no meu espírito, eu sou escravo da lei de Deus, tenho prazer na lei de Deus, mas a minha carne ainda continua escravizada. Ainda continua, mas aqui dentro eu sou perfeito, sou de Deus. Mas aqui fora, ainda vou ter que andar sofrendo nessa vida aqui até ser liberto do corpo. Então, como Paulo cumprimentava a igreja, graça, graça, graça e paz. Domingo vamos falar da paz. Recebe a palavra de hoje? Então, vamos ficar em pé e vamos à breve oração. Que coisa boa, né? Feche os olhos se assim você quiser. Senhor, nós te adoramos em espírito e na verdade, a verdade que é o Evangelho, uma adoração com conhecimento, reconhecendo a grandeza da obra da cruz, o sacrifício perfeito, a grandeza do que foi feito na cruz e nos submetendo 100% a ela, crendo, Senhor. Muito obrigado. E a segurança da salvação. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento, que essa palavra chegue hoje ainda àqueles irmãos longe, que nunca estiveram presentes aqui conosco. E o entendimento deles sejam abertos, Senhor. É o que mais nós ansiamos, é que as pessoas tenham a mente libertas da escravidão pelo entendimento da verdade. E nós acreditamos que o Senhor responde a oração. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.